Irmãos e irmãs, paz e bem. Começamos um novo ano, o ano 2022. A cada vez que nós afirmarmos essa data, nós estaremos dizendo assim que nós professamos a fé no mistério da encarnação, que há 2022 anos atrás, Deus entrou na nossa história se tornando uma criancinha, um bebê em Belém, nascido de uma mulher, Maria, e que nós professamos a fé nesse mistério da encarnação, que é o mistério do imenso amor de Deus para conosco. 2022. Algumas tentativas nos buscam convencer de não usar mais que isso é a era cristã 2022 DC, depois de Cristo, mas dizer da era comum. Então, não usem isso. Nós somos cristãos, nós cremos no Cristo, é Ele, por Ele que nós somos, nos movemos e existimos. É Ele o Senhor, o centro da nossa história. Então, quando nós datamos as coisas, nós estamos fazendo aquilo que gerações antes de nós fizeram e que professaram a fé nesse mistério da encarnação. Façamos a nossa parte nessa história, nessa corrente que leva de geração em geração a fé no Cristo. Façamos a nossa parte. Hoje, a nossa lexio litúrgica, nós vamos nos deter naqueles textos que nos são dados na liturgia da solenidade da Santa Mãe de Deus. Então, a partir do dia de hoje, eu faço uma nova proposta nesse nosso encontro. Até hoje, eu me detive durante esses tantos anos, fazendo o comentário às leituras de cada dia. Então, depois de muito pensar e refletir, eu penso que a minha contribuição como liturgista para vocês é aquela de me valer daquilo que eu estudei e me deter não somente nas leituras do dia, mas nos textos litúrgicos. Então, em linha de máxima, nós todos os dias vamos refletir sobre a oração, aquela chamada da coleta, que está antes da primeira leitura. Oremos e faz a oração. São textos antigos da igreja que trazem para nós a fé de gerações passadas. Vamos refletir sobre o Evangelho, sobre a primeira leitura, o Salmo, a segunda leitura, e também quando o texto litúrgico for favorável, nós iremos nos deter sobre o prefácio. É aquela oração de louvor que está no início da liturgia eucarística, que começa com o Senhor esteja convosco. Então, a coleta de hoje vai suplicar ao Senhor pela virgindade fecunda da Virgem Maria, que através dessa virgindade fecunda destes a salvação eterna ao mundo. Então, uma virgindade que se tornou maternidade. Dai-nos, por sua intercessão, que ela nos trouxe aquele que é o autor da vida. Então, nós professamos hoje a fé que a Virgem Maria é aquela que nos trouxe o autor da vida. E por esse motivo, nós suplicamos a sua intercessão, para que nós que recebemos o autor da salvação eterna, a salvação eterna, para que seja frutuoso para nós essa celebração. Hoje no Evangelho, nós encontramos uma série de pessoas que estão rejubilantes, maravilhadas. Nós temos os pastores que, por causa do júbilo, por causa daquilo que viram e ouviram, não conseguem se conter e vão até Belém. Mas não somente isso, eles saem dali também falando para outras pessoas, saem dali louvando, glorificando a Deus. Mas vai se dizer que todos aqueles que escutavam o relato deles ficavam maravilhados. Mas uma pessoa em especial, nós vemos um maravilhar-se que se torna uma ação na própria história dela e na relação com Deus. Maria guardava e meditava no coração. O que quer dizer isso? Cada um de nós recebeu uma vida singular. Nós temos momentos de júbilo, momentos de desafio, mas em todos esses momentos nós somos chamados a
olhar isto, a meditar no nosso coração, a fazer discernimento, a pensar nessa história, independentemente se é um momento bom ou um momento ruim, mas é sempre tudo graça. O Pai São Francisco vai dizer assim, que devemos perceber tudo como graça, tudo receber como a graça de Deus. Então, que nessa graça nós somos chamados a guardar e a meditar no nosso coração, para que isso em nós produza como fruto um amadurecimento. Quem na vida somente atravessa a história, carregado pelos outros, pelos fatos, sem nunca tomar uma decisão em relação a esses fatos que às vezes não temos controle, mas dar uma resposta, então essa pessoa passa pela história sem nada acrescentar na própria vida ou na vida dos outros. Somente consegue dar uma resposta humanamente válida, uma resposta de vida de fé, quem é capaz de olhar a história na dúvida, muitas vezes, sem saber o que fazer, mas medita, guarda no seu coração para que isso vá amadurecendo até o tempo oportuno. A segunda leitura de hoje vai dizer assim que, quando chegou a plenitude do tempo, Deus enviou o seu filho, nascido de uma mulher. Dependesse dessa carta, nós não saberíamos nem o nome dessa mulher, mas afirma uma coisa que é importante, que ele, o Senhor, entrou de modo tão radical na nossa história, que ele nasce de uma mulher simples, se sabemos, de Nazaré, mas que isso é um modo de dizer que é verdadeiramente humano. Essa expressão nós conhecemos na boca de Jesus em relação a João Batista. Entre os nascidos de mulher, nenhum maior do que João Batista. Então, quer dizer, entre os seres humanos. Então, para dizer que ele é verdadeiramente homem, se fala nascido de uma mulher, e vai falar assim, nascido sujeito à lei. De fato, no evangelho de hoje, nós vemos como Jesus é submetido à lei. Quando tinha 8 dias, que é exatamente hoje, o 8º dia do Natal do Senhor, ele é levado para ser circuncidado. É o gesto através do qual um homem era reconhecido como membro do povo de Israel, começava a pertencer à história de salvação deste povo. Então Jesus entra através do ritual da sua fé na história de salvação do seu povo, neste grande filão de história de amor entre Deus e o seu povo. E ele recebe o nome Jesus, Deus salva. Deus é o Salvador que se manifesta a nós. Então, quem é este Jesus? Se nós olharmos a primeira leitura, e para nós cristãos, o Antigo Testamento se realiza em Jesus, ali se tem uma promessa. Por 3 vezes o nome de Deus é invocado, Yahvé, naquela que é a mais importante bênção do Antigo Testamento. E vai se dizer assim, o Senhor volte para ti o seu rosto, o Senhor te dê a paz. Esta paz que aqui se diz não é simplesmente uma ausência de guerra, mas uma plenitude de bem. E o nosso príncipe da paz é o Senhor Jesus. É ele, o Senhor, que é o príncipe da paz. A paz que de fato nós desejamos e precisamos é ele. É ele que nos é ofertado no Natal e que recebe hoje o nome. Ele é o Salvador. Deus salva. E já quando rezamos os salmos, nós vamos pedir que essa paz que é prometida para o povo de Israel através da bênção de Arão na primeira leitura, ela é uma paz que é desejada para todos. Primeiramente para Israel, que Deus nos dê a sua graça e sua bênção. Vai se dizer que a terra inteira seja cheia desta bênção e que todas as nações glorifiquem a Deus. Por quê? Porque na leitura, na segunda, vai dizer, nós somos filhos graças ao Espírito Santo que habita em nós e que grita Pai, Paizinho, Abá, Pai. Por isso nós somos herdeiros. Somos herdeiros de um Deus que se faz pequeno, que nasce hoje da Virgem Maria. Já no prefácio, nós vamos escutar assim que Maria é Virgem Mãe. E por isso que nós nos reunimos para celebrar os seus louvores, porque ela concebeu
a sombra do Espírito Santo, sobre a ação do Espírito Santo, e permanecendo virgem, deu à luz ao Salvador do mundo. Que ela interceda por nós, meus irmãos amados, para que nós tenhamos um ano novo repleto da bênção de Deus. Que o Salvador, aquele que é a bênção desejada por cada um de nós, a bênção maior que Deus nos deu, possa habitar em nós, e ele já habita, mas possa esta habitação ser acolhida por todos, cada um de nós, pelas nossas famílias. Que a ação do Espírito de Deus em nós, que clama Abá, ó Pai, nos coloque em comunhão com a Trindade Santa, para que nós possamos ter um ano santo, um ano de paz, um ano de fé, um ano de saúde, um ano de união com o Senhor, um ano sem pandemia, um ano que cada momento seja a proclamação da glória de Deus que entrou na nossa história há 2022 anos para nos falar definitivamente tudo aquilo que ele queria para a nossa salvação. Feliz ano 2022. O Senhor esteja convosco, ele está no meio de nós. Por intercessão da Virgem Maria, Mãe de Deus, desça sobre todos vós a bênção do Deus rico em misericórdia, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Paz.